Pãozinho de Santo Antônio, Santo Antônio, rogai por nós e rogai também pelos pãezinhos que as famílias hoje vão aprender a fazer e ao aprender a fazer vai poder compartilhar, porque pão é partilha. Não dá para fazer o pão para comer sozinha, pão é partilha. E é por isso que a Lilian Vaz, a chefe Lilian, está aqui conosco hoje, justamente para nos ensinar, partilhando o seu conhecimento e nos ensinando a fazer o pão de Santo Antônio. Segundo um amigo já dizia, o conhecimento que a gente tem, se a gente não repassa, não é válido de nada. Então, tudo que a gente sabe, realmente a gente tem que compartilhar. E não podia ser de forma melhor, né? Compartilhando com vocês. Monte de gente! Então... Ai, que delícia! Obrigada por estar aqui conosco. Imagina. E compartilhar sua receita com a gente. Eu que agradeço o convite. É difícil fazer? Não. Na verdade, qualquer pão é fácil de fazer, né? O que precisa é de muito amor e, assim, carinho no manusear os pães, na hora de sovar, que tudo dá certo. Não tem segredo. Ok. A gente vai começar fazendo ele, mas meia receita, tá? A receita que eu passei é a receita inteira, mas eu dividi a receita aqui para ficar mais rápido, mais fácil pra gente. No caso, se for uma receita inteira, dá quantos pãezinhos no tamanho desse, assim? 37. Não, 37 não. Meia receita deu 37. Vai dar em torno de 70, mais ou menos, pãezinhos. Tá. Em torno de 70 pãezinhos. Isso. Ok. Meia receita. Esse que eu trouxe foi feito meia receita, deu 37 pãezinhos. 37 pãezinhos. Isso. Ok. Tá. Bom, aqui já tem então os 500 gramas de farinha de trigo. 500 gramas de farinha de trigo, lembrando que ela está fazendo meia receita. Isso. Tudo que ela disser aqui de medidas é meia receita. Isso. Se você quiser, eu passo a receita. Não, sem problema. É só porque o pessoal às vezes vai prestando atenção, depois eles vão lá pegar a receita e falam, mas tá diferente. Não, é porque tudo que ela tá colocando aqui é meia receita. Tem coisas que assim, por exemplo, balança é difícil. Geralmente balança caseira vai pesar de 1 em 1 grama, né? Então, por exemplo, dá 7 gramas e meia, 12 gramas e meia, não tem problema. Se passar dá 13 gramas, isso daí não vai fazer diferença, tá? Então, aqui seria para uma receita 25 gramas, 12 gramas e meia de sal, tá? Eu vou colocar aqui e eu vou dar uma misturada. Eu gosto de misturar o sal com a farinha de trigo. Aqui 7 gramas e meia de açúcar e 30 gramas de fermento fresco. Ah, tá. Porque Eu gosto se é do de seco usar. é 10 gramas, né? Eu gosto de usar o... Na verdade, eu acostumei porque na minha cozinha eu trabalho com a maceira. Então, pra gente é mais fácil, né, o fermento fresco. Agora, a dona de casa pode estar usando o fermento seco, biológico seco, não tem problema algum. Aí, ao invés dos 60 gramas, né, de fermento fresco, usaria 2 sachês de fermento biológico seco, tá? Ok. Eu vou misturar o açúcar com o fermento. Eu gosto de fazer uma pastinha antes. Acho que facilita na hora da gente... Ele dá uma dissolvida, né? É engraçado isso. Não sei se dá pra pegar. Tá tranquilo. Ó, o que ela tá fazendo ali agora é misturando justamente o fermento com o açúcar. Porque o fermento, né, a gente fala os bichinhos do fermento, eles se alimentam do açúcar também. Exato. Então, é importante misturar os dois, né? Quando na minha cozinha tem maceira, não tem problema, já coloco tudo lá. Porque também a forma com que se bate é maior do que a gente manipulando aqui com a mão também, né? Mais forte. Então aí faz isso tudo por igual. Quem tem, no caso, a batedeira também, que tem a pá de bater, dá certo? Então, tem chefe que fala assim, pode fazer. Eu não aconselho, porque tá tão caro os equipamentos hoje. E dependendo da quantidade que você coloca na batedeira, né, tradicional, mesmo que seja a planetária, pode danificar a sua batedeira. E, Por causa da massa ser mais firme. E é uma massa A gente já tá líquido. fácil. É uma massa tão fácil que não tem necessidade, porque isso aqui a gente não precisa nem ficar sovando muito, é misturar ela. Então não tem necessidade de colocar... Gente, olha o fermento que tava seco, olha como ela vai colocar agora, ó. Ela vai despejar, ó. Tá líquido, dá pra ver, ó. Só de misturar com açúcar, olha como ele ficou muito legal. E aí, não necessariamente, precisa fazer também os pãezinhos todos pequenininhos. Pode fazer pão maior, pão em formato de trança, de rosca. Dá para usar a criatividade da forma que você quiser.
Então você colocou o sal na farinha e agora colocou o fermento que foi dissolvido junto com o açúcar. Aqui eu vou colocar na receita, seria 100 gramas, eu vou colocar 50 gramas de margarina, tá? Pode ser manteiga também ou banha. Eu gosto de colocar margarina. Tá. Até porque é mais fácil, então... Fica mais barato também, né? Tudo que a gente hoje procura preparar ou até mesmo ensinar, é tudo coisa que dá para uma dona de casa fazer e que o custo dela também não fique alto, né? Porque hoje tá difícil para todo mundo. Você vai no mercado, os ingredientes são tudo absurdo. Então, é verdade. Por que a gente vai encarecer se a gente pode baratear? Pronto, né? Gostei. Ó, misturadinho. Vai um ovo aqui, seria meio, eu não vou colocar meio ovo. O ovo não tem problema, porque a gente acerta depois aqui na quantidade, né, do líquido. Então, um ovo inteiro. Eu vou pôr meio ovo. Até dá. Tem receita que a gente coloca, se você porque pesa, daí pesa. Você bate mas aqui, e pesa. Isso. Mas aqui não tem necessidade. E aqui eu vou colocar 10 gramas de leite em pó, tá? Que isso aqui seria para dar uma melhorada, deixar o pão mais levinho também. Então, aqui 10 gramas de leite em pó. Eita, acho que tava muito aqui o bol. O bol não, a mica. Até agora, você tá vendo aí, ela colocou a farinha, o sal, o açúcar, o fermento, o ovo, a margarina. E aí, você tá falando, mas não tá virando pão. Aí tem o segredinho. Que daqui a pouquinho a Lilian vai ensinar a gente, então fica esperta. Olha lá o segredinho aqui, ó. Que é outra coisa que barateia, porque tem muita receita que vai leite. E a gente pode substituir também o leite pela água sem problema algum. Até porque já tem a gordura também aqui da manteiga, então não tem necessidade. Pode ser a água? Sim. Legal. Nesse caso aqui é a água. Eu misturei bem aqui, ó. A água não tem uma quantidade certa, tá? Tá. E o importante é que a dona de casa, quando for fazer, coloque sempre a água por último para dar o ponto. Tem muita gente que coloca todos os líquidos e depois vai colocar a farinha. E depois farinha. E farinha. E farinha. E aí vai desbalancear toda a receita. Então aqui você fazendo da forma com que fez, todos os secos, ovo, a margarina, enfim. E por último o líquido, você consegue chegar no ponto ideal. Se faltar alguma coisa para não grudar na bancada, é uma outra situação que não vai alterar na receita. Na receita. Então a gente vai colocando aos pouquinhos. E vai sentindo a umidade da massa. Fica bem essa melecona mesmo. Porque como todo cereal, a farinha não é diferente, absorve a umidade, absorve a água, né? Se você pegar, por exemplo, um fubá e colocar numa quantidade de água, no instantinho ele fica, ele expande, que ele fica mais firme e suga toda a água. A mesma coisa acontece com a farinha. Por isso que ela falou, não comece com os líquidos, comece no passo a passo que eu tô fazendo aqui. Porque agora que a farinha tá começando a absorver, já absorveu da margarina, absorveu do ovo, e então ela já tá começando a hidratar. Sim. Às vezes nem vai muita água, né? Não vai. Depende muito também do tipo de farinha, da temperatura também, às vezes está muito quente, muito frio. Então é muito difícil a gente falar assim, vai tanto de água, de leite, mas aí a pessoa fala assim, nossa, mas é uma região muito quente. Entendeu? Não vai tudo aquilo, ou não vai, vai mais. Então é complicado. Então a gente vai sempre no quanto baste. É engraçado, tem pessoas que falam assim, nossa, tem uma receita aqui que tá falando sal QB. Nunca vi a marca desse sal. Pois é. O sal QB, mas quando você vê naquelas receitas antigas, é sal, ou açúcar, ou a farinha, o QB, não é a marca. O QB é quanto baste, o quanto é o necessário, né? Sim. Quando eu entrei para fazer o curso de gastronomia, nossa, eu pegava as fichas técnicas e falava, QB, o que é QB? Aí quanto baste. Aí aprendeu. Fácil, aí a gente não esquece então mais. Não é marca. Não. Ó, já tá começando a querer dar forma. E outra coisa também, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tá melequenta. Aqui pode ser que eu tenha que colocar, lógico, na bancada aqui um pouco de farinha para poder mexer nela. Mas conforme você vai sovando, ele vai
perdendo esse grude, sabe, da massa. Então é muito interessante. É que haja braço, né? A pessoa tem que estar muito afim de... Tem que estar afim de sovar. Fazer exercício. Mas a massa, já, apesar de ainda estar grudando na sua mão, ela já está tomando a forma da massa mesmo, do pão, né? Ó. Então a massa já está pronto. Isso. Agora eu vou pôr na bancada pra gente mexer ela. Então nós não vamos mais usar a água. Não, se precisar, eu vou deixar aqui, ó. Isso. Para você ter espaço aí. Faz tempo que você fez o seu curso de gastronomia? Eu me formei em 2018, acho. Mas eu sempre fui muito xereta na cozinha. Então, né, tava falando de memórias, de pessoas queridas. Minha avó, eu fui criada praticamente, né, pela minha avó. Minha mãe trabalhava e eu ficava com a minha avó. Então eu ficava em cima, e minha avó sempre cozinhou muito bem. Então aprendi a fazer muita coisa com ela. Que legal! E qual a receita que a sua avó fazia? Nossa, que é a receita do seu coração? Era bolinho de chuva. Fala bolinho de chuva, eu lembro da minha avó, não tem como. Porque além do bolinho de chuva, tinha aquela coisa assim que ela fazia chazinho e levava na cama pra gente, sabe? De madrugada, assim, às vezes. Delícia, meu Deus! São memórias que a gente tem, né? São. Delícia, Lilian. Gostei de ouvir. Ó, gente, olha que massa linda que ficou, hein? Você tá vendo aí que já não está grudando mais, e nem na bancada, porque ela enfarinhou, mas mesmo assim, ó, a massa tem que deixar crescer? Ela vai ficar na geladeira 24 horas, tá? Aí eu trouxe uma outra massa já prontinha. Tá. Então eu vou deixar essa de lado aqui. Essa vai pra geladeira 24 horas, nós não vamos ficar 24 horas esperando. Aqui TV é tudo rapidinho, ela já trouxe a massa descansada. Olha que tantão, hein? Que grande! Ó, essa também foi meia receita. Meia receita também. Dá pra você ver. Olha como que ela já fica macia, tá diferente da textura da outra. Que ela descansou. Ainda que essa não descansou as 24 horas devida, porque não teve tempo para isso. Mas se descansa as 24 horas é melhor. Assim, sim. Aqui, umas 30 gramas mais ou menos. Eu já tô com a prática, gente, e com pouco tempo, então a gente vai fazendo meio no... 30 gramas de massa. De massa. Abre ela. Compridinha assim mesmo. Isso. Quem quiser fazer bolinha, você pode dar o formato que você quiser. Mas aí só seguindo, né, ó, o padrãozinho ali do que a gente trouxe. Ó, fez ele aqui. Beliscadinha na aba que sobrou. Na aba. Aqui a forma já está enfarinhada. Enfarinhada não. Untada com a manteiga. Aí a gente... Vamos fazer mais um? Vamos. Gente, olha a praticidade. E o bonitinho é o tamaninho do pão. Aí você olha assim, nossa, desse tamanhão. Mas aí quando você mede, ó, olha aqui os meus 2 dedos. Abrindo, olha, você pode medir aí mais ou menos para ter uma noção do tamanho deste pão. Ele é bem delicado. Ele cresce e é normal ficar com a parte de fora mais sequinha, sabe? Dá uma impressão de ser um pãozinho mais rústico, né? Mais durinho, mas ele fica super macio. Eu vou até lavar minha mão, porque, olha só, eu quero mostrar esse pãozinho aí, partindo ele também, né? Para poder, como é que fala? Mostrar para quem está em casa, porque vocês olhando assim, você viu, você não tem noção do tamanho, né? Porque os meninos mostram de pertinho, aí você fala, nossa, mas do tamanho da minha televisão? Não é não, viu, gente? É bem delicado e isso é que é gostoso, você fazer o pãozinho com esse amor que você está falando. Sim. Na verdade, o que o Diego estava dizendo, né? Quem cozinha...
trabalha com a cozinha, na verdade, não trabalha pelo dinheiro só, porque dá muito trabalho. E aí a pessoa desiste. A gente que trabalha com cozinha, a gente trabalha com amor mesmo. É o amor que faz você se manter na cozinha. Exato, porque lucro demora para você ter, né? Mas, assim, o prazer de você ver a satisfação de um cliente, de um amigo, sabe? Degustando e aquela coisa assim, já te, sabe, não tem nada que pague. Eu queria fazer só a bolinha para você ver, ó. Eu abri ela, dá para mostrar que tem outros formatinhos, né? Você vai boleando, é que aqui tá bem liso, né? Vou mostrar assim. Ó. Belisca embaixo também. E é outro pãozinho que dá para fazer. Olha, tem dois modelinhos então ali na nossa forma. Um trabalho aí da chefe Lilian. Dá pra gente mostrar, Gui? Nós vamos mostrar aí pra vocês os dois que ela enrolou numa média de 30 gramas de massa, abrindo compridinha, enrolando com delicadeza, dando beliscãozinho pra aba não abrir depois de assado, ou então em bolinha, ou no formato que você quiser. Isso. Né? Agora tem já no forno aqui. Ai, a gente gosta! A mágica! Cuidado! Gente, aqui a gente usa o forno de verdade, viu? Ela trouxe, ela colocou lá pra assar, ó. E aí, ai, meu Deus! Olha, o interessante, vou mostrar esse aqui, ó. Que no enroladinho, olha, a aba, a última aba, né, do fechamento do pão, ficou aparecendo aqui, ficou bonitinho. Esse aqui já ficou lisinho. Olha, então não é para ficar mesmo um igualzinho o outro, não. É um pão artesanal, né? É um pão, isso é a prova de que é artesanal, não foi máquina que fez. Exato. Vamos abrir? Vamos. Vamos abrir? Ó, mostrando aqui para você, ó. Olha aí. Gente do céu! Santo Antônio, rogai por nós. Lilian, muito obrigada pela receita, pelo seu carinho, por esse pão. Que massa leve! Gente, muito leve. Uma delícia. Meu Deus do céu. Não precisa nem recheio, vou ser sincera. Tá bom demais. A gente pensa em pão, pensa em recheio, não. Sim. Esse você comeria puro, igualzinho eu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Delícia. Eu volto aqui, viu? Tá joia. Eu vou voltar.